Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, canal Luz no fim do túnel. Hoje é 20 de junho, é uma quinta-feira na capital paulista. Dia de sol, mas frio aí por volta de 14 ou 15 graus. Começaremos hoje falando aqui um pouco da política da América Latina e do Caribe. A América Central tem um país lá que é El Salvador. E também falaremos das relações de El Salvador com o país, com a ilha lá do Caribe, a mais famosa ilha do Caribe, a ilha de Cuba, o Bukele. Bukele é o político mais popular da América Latina. Ele foi reeleito aí com 85% dos votos. Veja, aí é uma votação de gente grande, né? Quase batendo lá o Vladimir Putin, que é o político mais popular do mundo, né? O Bukele é o político mais popular aqui da América Latina. Ele combateu e encarcerou as temidas e violentas gangues de El Salvador. El Salvador era um dos países, um país da América Central, dos mais violentos de todas as três Américas, né? E o Bukele conseguiu pacificar o país através de um trabalho de inteligência formidável, né? Identificando aí os principais líderes do crime organizado, o país tomado pelo narcotráfico, né? Com níveis de violência absolutamente terríveis, né? Praticamente a criminalidade acabou em El Salvador através de um trabalho de inteligência, né? Também de um trabalho firme, né? De combate aí ao crime, né? Nayib Bukele, ele é de origem palestina. Ele é um dos 10 filhos de Armando Bukele Catán. Ele é o mais velho dos 4 filhos que o Armando teve com a Olga, né? O Bukele é o líder de El Salvador. E ele agora está se aproximando do Miguel Díaz-Canel, que é de Cuba, que é o presidente de Cuba. Eles estão bem articulados agora, né? As tratativas aí entre os dois líderes incluem uma resistência conjunta às sanções draconianas dos Estados Unidos e a busca por um modelo de desenvolvimento alternativo, né? Que seja uma alternativa ao sistema aí hegemônico dos Estados Unidos. Então a gente pode analisar aí que o Bukele é um fã aí da resiliência cubana. Resiliência, né? Você tem que ter paciência e resistência, né? É isso. O Bukele propõe aí uma maior cooperação em saúde e educação, né? Aliás, pessoal, Cuba tem um IDH melhor do que o do Brasil, né? Apesar de ser um país pobre de uma maneira geral, Cuba tem bons índices aí na área de saúde e educação, né? Veja, os líderes aí criticam fortemente a postura imperialista e impositiva dos Estados Unidos, sobretudo em relação a Cuba, né? Os dois líderes, né, são simpáticos à causa do mundo multipolar e procuram se aproximar aí dos BRICS, que é um crescente aí contrapeso, né, e uma alternativa aí à hegemonia do Ocidente, à hegemonia ocidental. O apoio de El Salvador a Cuba é um desafio ao imperialismo dos Estados Unidos. Daí os BRICS serem vistos como uma alternativa, né? Eu tenho dito frequentemente aqui no nosso canal que uma saudável e permanente União Latino-Americana e Caribenha é fundamental. A palavra-chave hoje se chama soberania, interesse nacional, defesa dos interesses nacionais. Bom, pessoal, vamos aí a segundo tema do nosso vídeo de hoje. Nosso canal aqui também na forma de podcast em áudio, lá no podcast Luz no Fim do Túnel. Também você encontra no Spotify somente na forma de áudio. Israel. O Jerusalem Post é um dos principais jornais de Israel, né? The Jerusalem Post revelou que o governo de Israel já tinha total conhecimento das ações planejadas aí do Hamas e que foram realizadas no dia 7 de outubro de 2023. Na verdade, assim, ele já tinha noção de que isso iria ocorrer, pois já estava sendo planejado com 2 anos de antecedência. Houve todo um preparo para o contra-ataque, para a invasão que houve de Israel naquele dia, né? Não se descarta, inclusive, a hipótese do Hamas ter recebido apoio, treinamento, armas,
controle operacional, controle tático, controle militar aí do próprio governo e inteligência de Israel. Não se descarta essa hipótese, né? Porque o Jerusalém Post ele afirma que Israel tinha conhecimento, mas naturalmente ele não tem acesso a comunicações aí classificadas, né, secretas aí do gabinete aí do Netanyahu, né? No mínimo dos mínimos, Israel sabia de tudo, né? É a única conclusão que realmente se pode afirmar com certeza. Por aqui você já tem uma ideia de como é que o sistema funciona na prática, né? Um sistema de engodos, de enganos, de exploração, de subversão, né? E que dominou aí todo o chamado mundo ocidental coletivo, né? É um sistema de subversivo, né? Por trás dos panos aí no Deep State. Vamos aí mais um debate aqui, que eu vou aproveitar aqui uma fala aqui do Andrei Martyanov, canal dele, e ele diz o seguinte, né? Nós estamos aí numa escalada militar sem precedentes, né? O presidente russo Vladimir Putin, ele insistiu aí, ele fez uma proposta de paz aí para se retirar militarmente da Ucrânia, né? Na medida em que a Ucrânia aceite os termos que ele propõe. Então a Ucrânia deveria se retirar aí suas bases militares ucranianas dos territórios de maioria russa, no caso de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Na verdade, essa foi a causa da invasão da Ucrânia, né? Foi garantir a segurança das regiões dentro da Ucrânia, onde você tem uma grande quantidade de russos, né? E, na verdade, assim, se deveria voltar às fronteiras administrativas lá de 1991, época onde houve a queda da União Soviética, né? As exigências aí do Putin, a sua proposta de paz, foram recebidas com total desprezo, né? Sobretudo da parte daí do New York Times, né? O New York Times. O Putin lembrou que os Estados Unidos e o Reino Unido sabotaram as negociações. Na verdade, as negociações de paz já estavam prontas, né, em abril de 2022, na mesa lá do senhor Zelensky, né? Putin argumentou que o governo ucraniano é ilegítimo. De fato, o Zelensky ele não fez eleições, né? Ele é um presidente ilegítimo. Ele já usurpou a cadeira de presidente. Portanto, o Putin não vai negociar com um presidente ilegítimo, né? Na verdade, ele faz a proposta de paz para o Ocidente, para a OTAN, para os Estados Unidos. O principal aí, o Putin afirmou que a posição da Rússia sobre a neutralidade e a desmilitarização da Ucrânia permanece inalterada. Quer dizer, ele quer a neutralidade da Ucrânia, que ela não pode entrar para a OTAN, e ela tem que ser desmilitarizada. E também ele partilhou estatísticas aí sobre a destruição diária e as pesadas perdas, né, que sofre principalmente o povo ucraniano, né? E disse que as forças ucranianas não aceitam a realidade e desejam até mesmo escalar o conflito para um conflito nuclear. No meio dessa trama toda aí, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, britânico, David Miliband, ameaça tomar medidas contra a Rússia, né, como se eles já não estivessem fazendo isso, né, incluindo mais sanções. Agora ele vai sancionar navios, petróleo e gás russo, mas eles não fazem outra coisa, né? Quer dizer, ele tá dizendo, é mais do mesmo, né? Foi após as ameaças aí do inglês que o Putin sugeriu que a Rússia vai fornecer armas a outros países, sobretudo os países hostis aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos pretendem atacar o território russo usando a Ucrânia ou atacando através da Polônia ou da Romênia ou da Bulgária, né? Os Estados Unidos, a Rússia vai fornecer armas, mísseis hipersônicos, inclusive com ogivas nucleares. Isso a gente já falou várias vezes aqui no canal, inclusive para países como, por exemplo, Cuba, Venezuela, Síria, né, e por aí vai, né? E o fato é que o Ocidente ele subestima, né, o poder militar e nuclear da Rússia, despreza a sua avançada tecnologia de mísseis,
né? Por exemplo, o míssil Onyx, né? O russo ainda mencionou o declínio do dólar americano como moeda dominante das principais economias. O dólar, de fato, o dólar vem caindo, a sua importância como reserva, né, monetária e cambial em todo o mundo. Claro que ainda é uma moeda extremamente sólida, né, mas assim, a sua importância vem caindo, né? E ele também em comparação aí com os sistemas russos, né? O Putin ele falou sobre a fraqueza do equipamento militar americano. Bom, mas isso aí há controvérsias, né? Nessa semana, o Putin visitou o Kim Jong-un, né? Kim Jong-un, da Coreia do Norte, né? Que é uma potência na fabricação de mísseis balísticos e munições, né? Então vamos à segunda parte aqui do nosso vídeo, falar aqui sobre a cimeira, né? Que eu chamo de bobeira na Suíça, né? Os resultados da cúpula sobre a Ucrânia na Suíça viraram manchetes na mídia ocidental. Por exemplo, The Telegraph, mídias britânicas, né? Os resultados da conferência decepcionam, segundo The Telegraph. Os participantes falharam em sugerir passos concretos para resolver o conflito na Ucrânia. Nenhum país do Sul ou do Sudeste Asiático assinou o comunicado final. O Financial Times, veja, as várias grandes potências, incluindo também a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que são grandes produtores de petróleo, né, não apoiaram o comunicado final da conferência, né? E essa conferência, a fraqueza dessa conferência, o seu fracasso, vamos dizer assim, reflete a força econômica e a influência da Rússia no palco internacional. Pessoal, saiu num dos principais jornais aqui do Ocidente, reconhecendo a força econômica e a influência da Rússia. The Politico, que também é uma mídia aí inglesa, né? Ele diz assim, ó, embora a proposta de paz de Vladimir Putin no dia anterior ao início da cúpula, assim, o Putin, durante o acontecimento lá da cimeira, a Rússia não participou, né, ele fez uma proposta de paz. Ele fez para o Ocidente, para a OTAN, para os Estados Unidos. Ele não fez para o senhor Zelensky, né, que não é mais um presidente legítimo, né? Ele fez naturalmente para os líderes ocidentais, né? E, embora a proposta de paz no dia anterior ao início da cúpula foi rapidamente rejeitada, né, pela Ucrânia, essa proposta aí reforçou a realidade de que se deve negociar com a Rússia, com o Kremlin. Saiu da Politico. Pessoal, então vamos aqui à segunda parte do nosso vídeo, falar sobre o Brasil. Veja, falar alguma coisa sobre o Brasil. De 1980 para cá, quer dizer, aí quando terminou o regime militar brasileiro, que vai de 64 até mais ou menos 85, o Estado, vamos dizer, a condição do Estado, a condição do governo e do Estado como um todo, né? O Estado, o tipo do governo que nós temos no Brasil, né, começou a ser desmantelado. O regime militar se notabilizou aí pela criação de estatais, de empresas públicas, né? E nós tivemos um momento de um desenvolvimento absolutamente fantástico naquele período, né? E de 1980 até hoje, né, 2024, o Estado no Brasil foram privatizados 80% das estatais. Praticamente foi detonado aí o legado militar e o Brasil entrou num processo, a partir de 1988, num processo acentuado de desindustrialização. Isso foi muito acelerado também pela operação, o Lawfare Lava Jato, né, que foi implantado aqui na goela do brasileiro, que aceitou isso de bom grado, né, inclusive apoiou e tudo mais, né, para desmantelar a indústria nacional e destruir a política brasileira, né? E também ajudou fortemente ao processo de desindustrialização, né? Ou seja, detonou o legado do regime militar. Que, diga-se de passagem, né, a esquerda brasileira ela sempre condenou o regime militar de 64. Né? Apesar de todos os avanços industriais, construção de hidrelétricas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, enfim, foi um momento assim de uma pujança industrial e desenvolvimentista absolutamente fantástica. Quem viveu naquele período sabe disso daí, né?
Por exemplo, o agronegócio, nós devemos ao regime militar. Então pensem nisso, né? E depois, o que tivemos ali em 2022, ali no 6 de janeiro, ali na invasão do Congresso? A direita brasileira, que eu chamo de neodireita, né, que ela é americanista, ela é pró-sionista e tudo mais, né? Ela achou que as Forças Armadas iam dar ali ia ter um segundo regime militar, né? Então, assim, tanto a esquerda ela critica as Forças Armadas e a direita também passou a criticar as Forças Armadas brasileiras. Então, as Forças Armadas brasileiras hoje estão num limbo, né? Ela deveria estar lutando pela soberania do Brasil, pela defesa nacional, pela indústria, ter uma indústria de base militar nacional, né? Eu acho que isso deveria ser o seu papel, né? Você não pode ter uma fragata para monitorar 7.000 quilômetros de litoral, né? Você precisa ter aí 10 submarinos, 40 fragatas, destroyers, você precisa ter lanchas de alta velocidade, enfim, você precisa ter um mínimo. Isso para falar só da Marinha, né? Bom, e essa desindustrialização aí, essa privatização aí de 80% das nossas estatais, isso se reverteu em algum benefício para você ou para mim? O que vocês acham? Nenhum benefício. Pelo contrário, em termos gerais, o processo de desindustrialização do Brasil foi o de empobrecimento, né? De maneira geral. No entanto, apesar disso, todo dia alguém aí do mercado financeiro, né, das 10 famílias aí que dominam os bancos, né, defende o Estado mínimo, o livre mercado. O Estado é cabide de emprego e por aí vai, né? O Estado é gigante, sendo que tem milhões de brasileiros que sequer têm acesso a esgotamento sanitário, a água encanada, até mesmo energia elétrica, falta em muitos municípios brasileiros, né? No entanto, o Estado é mínimo, né? Será que é? Veja, nesse mesmo período aí, de 1980 a 2024, a China fez 3.000 estatais. E o seu PPC, que é o poder de paridade de compra, ou seja, quanto que vale o seu dinheiro quando você vai lá comprar, quando você vai no mercado, né? Quando você vai comprar um carro, quando você vai pôr combustível no seu carro. Bom, na China não precisa, que é tudo carro elétrico, né? Mas quando você põe na tomada, o poder de paridade de compra da moeda chinesa é melhor do que a dos Estados Unidos. Quer dizer, então, em termos de poder de paridade de compra, ela é a primeira economia do mundo, ela já é a primeira economia do mundo, né? E os Estados Unidos, então, se você considerar aí o PPC, ele está em segundo lugar, apesar de todo o seu poderio militar, industrial, econômico, financeiro e tudo mais, né? E de quem mais adquiriu nossas estatais aqui no Brasil, hein? Foram os Estados Unidos, né? E quanto que é o imposto que a gente paga aqui no Brasil? Quanto é? É 35% do PIB, do Produto Interno Bruto. Quer dizer, quase 40%. Você pode colocar aí por baixo aí que uns 20, 25% do que a gente paga de imposto, ou seja, se 35% do PIB é imposto, pode ter certeza que mais de 20% dos impostos ficam na mão dos banqueiros. Não fica na mão dos políticos. Vai, uns 10, 15% fica na mão dos políticos e uns 20, 25% fica na mão dos banqueiros, né? Fica no mercado financeiro. Fica na mão de acionistas. Fica na mão aí de BlackRock, Vanguard, State Street, Morgan e tudo mais, né? Bom, estamos aqui já com quase 20 minutos de vídeo. Para terminar, vou falar dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América. Os e-mails vazados aí da Hillary Clinton. Acho que ainda é casada até hoje com Bill Clinton, né? Ela foi candidata a presidente, né, dos Estados Unidos, né? Aliás, ela perdeu para o Trump, né? Para o Donald Trump. Os e-mails vazados da Hillary Clinton provam que os Estados Unidos mataram o Muammar Gaddafi para impedir a formação dos Estados Unidos da África, o que traria maior autonomia e soberania aos países africanos. Veja, eles odeiam de morte qualquer país que tente ser soberano e tenha uma política nacionalista e desenvolvimentista, né? Então vazaram aí 3.000 e-mails, né, do servidor de e-mail aí particular da Hillary Clinton no final de dezembro de 2015. Veja, uma notícia aí já de 10 anos, né? Um terço desses e-mails aí, portanto uns 1.000 e-mails, era de um confidente aí íntimo, o Sidney Blumenthal, né?
Pessoal, algumas características deste país, Líbia, veja aqui em primeira mão no nosso canal aqui, ó. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal só sobre o Sahel. Eu considero a África um continente irmão do continente latino-americano, né? A África, praticamente, os africanos foi que construíram os nossos prédios, as nossas cidades, as nossas rodovias. Sem o trabalho africano aqui, a gente acho que estaria ainda aí caçando, hein, pescando aí nas matas, hein? É muito importante a gente valorizar aí a miscigenação, o desafio da miscigenação que houve aqui na América Latina, principalmente no Brasil, hein? Então eu acho importante também estarmos a par do que está acontecendo lá na África. Então eu recomendo muito esses 2 vídeos que eu fiz aí sobre o Sahel. Tem várias informações ali que estão bastante atuais ainda. Mas veja, eu vou falar da Líbia. Veja, algumas características da Líbia, né, antes do assassinato do seu melhor governante da sua história, que foi o Muammar Gaddafi. Veja só, a eletricidade, a Líbia fica no norte da África, né? A eletricidade era gratuita. Você não tinha conta de luz. Os bancos eram estatais. E era proibido você cobrar qualquer tipo de juros no empréstimo aos líbios. Você fazia um empréstimo, você emprestava lá 10 mil reais, vamos supor, não era real, né? Você emprestava lá 10 mil dólares, você ia pagar 10 mil dólares. Você não ia ter juros. Né? Que é uma coisa incrível, né? Você não ter que pagar juros para os bancos, né? Olha só as políticas também sociais e públicas que o Gaddafi implantou na Líbia, né? Que era um dos países mais estáveis em processo de desenvolvimento da África, a Líbia. Os recém-casados, e se incentivava a formação de família, né, de ter filhos e tudo mais. Quer dizer, era um país, inclusive, que tinha este diferencial. Um diferencial, assim, em termos de costumes, um país conservador, né? Os recém-casados recebem 60 mil dinares, então é a moeda dele lá, o dinar. 60 mil dinares do governo. Veja, com 60 mil dinares, você consegue adquirir um apartamento. Portanto, você se casa, sei lá, você tem 19 anos de idade, você se casa, recebe 60 mil dinares do governo e compra o seu apartamento. E já começa aí, sem precisar correr atrás do aluguel, né? Depois, olha só, um outro item. A educação e o tratamento médico na Líbia eram gratuitos e de uma certa qualidade, hein? Antes do Gaddafi, você tinha apenas 25% de pessoas alfabetizadas na Líbia. No decorrer do governo do Gaddafi, 83% foram alfabetizados. Portanto, já estava num processo de plena alfabetização. Isso até o seu assassínio, né? Um outro item, ó, os líbios que querem ter aí uma quinta, uma chácara, uma pequena fazenda, os líbios que são agricultores, eles recebem lá uma cota gratuitamente do governo de eletrodomésticos, sementes e até mesmo gado, para eles começarem um negócio rural, né? Eles tinham um apoio aí agrícola, agropastoril, né? O Estado financiava até 2.300 dólares para você fazer um tratamento de saúde em outro país, né? Sim, se você não tivesse o tratamento de saúde dentro da Líbia, que estava ainda num processo de desenvolvimento, né? E você precisa de muitos equipamentos médicos aí de ponta para você fazer uma tomografia, um ultrassom, né? Um processo oftálmico. Então você tem equipamentos aí caríssimos, né? E que ainda estava se formando esse processo durante o governo do Gaddafi. Então ele criou essa bolsa aí para o cara, sei lá, fazer uma operação de catarata na França ou um país mais desenvolvido, né? Se você fosse comprar um carro, você ganhava aí 50% do preço do carro, o governo financiava para você. O preço da gasolina era, pasmem, 14 centavos de dólar o litro. Quer dizer, 60 centavos, 70 centavos o litro da gasolina. A Líbia não tinha dívida externa e tinha excelentes reservas, inclusive em ouro. As reservas da Líbia eram de 150 bilhões de dólares. Após a morte do Gaddafi, esse dinheiro foi confiscado, né, e está lá parado lá na City de Londres, né, nos bancos.
do sistema, né? O governo pagava um salário médio aos líbios em caso de desemprego, né? Mais ou menos como tem aqui no Brasil, né? O seguro-desemprego, né? Todos os cidadãos líbios recebiam diretamente em suas contas bancárias, veja, isso é incrível, a parte das vendas do petróleo na Líbia. Ou seja, você tinha participação nos lucros da venda de petróleo. A Líbia é um dos maiores produtores de petróleo da África, hein? E a mulher, a mãe que fosse dar à luz, recebia $5.000. Veja como eles incentivavam, né, o nascimento, né, a formação de família. 40 pães custavam 15 centavos de dólar. Ou seja, por R$ 1 você comprava 40 pães na Líbia. O Gaddafi implementou o maior projeto de irrigação do mundo, conhecido como Big Man Project, para garantir a disponibilidade de água no deserto. A Líbia é um país que tem grandes desertos, né? E os Estados Unidos destruíram a Líbia, toda a Líbia. Um país que estava organizado, pacificado, em desenvolvimento, com um verdadeiro líder, hein? Nacionalista e muito inteligente. O Gaddafi era um homem muito inteligente. E os Estados Unidos, né? Um país que já teve uma grandeza industrial, né? Uma grandeza de produção. Os Estados Unidos, um país que já teve um processo de criação intelectual, prêmios nobres, patentes, né? Que já teve liberdade, que já teve segurança, né? Os Estados Unidos já foi tudo isso, já teve tudo isso, já foi quase que um exemplo para o mundo, né? Em termos de desenvolvimento, de pujança intelectual, acadêmica, industrial, militar, né? E foi após a guerra do Vietnã que os Estados Unidos começaram um processo de autossabotagem contínua, né? Eles se tornaram reféns aí de uma plutocracia, a classe dos bilionários, né? Hoje ele é refém de um deep state que é extremamente nocivo, né, ao homem comum. Né? E os Estados Unidos se tornaram o flagelo dos povos humanos. Para os interesses aí de uma super elite financeira completamente hostil aos povos e nações. E para onde vai o mundo? Né? Estamos agora indo para um mundo mais perigoso, pessoal. Então, vamos ficar atentos aí, vamos ficar informados, vamos propagando a informação. Pessoal, nosso canal aqui é Mídia Alternativa, Mídia Independente, canal de livre expressão e livre comunicação. O canal está crescendo, devemos estar aí agora com mais ou menos 2.000 inscritos no canal, alguns membros já. O canal já está monetizado. Dá um like no nosso vídeo. Você encontra também na forma de áudio, lá no Spotify, no podcast Luz no Fim do Túnel. Bom, então, tivemos aí alguns comentários muito interessantes aí. Aliás, eu agradeço aí o pessoal que está comentando. Os comentários são excelentes. O nível dos nossos seguidores, pessoal, aqui é um canal de alto nível. Um canal assim, inclusive eu sempre recomendo vídeos anteriores que continuam extremamente atuais, os nossos vídeos anteriores, né? Nós temos vídeos aí com 10.000 visualizações, né? E o canal é despretensioso, é simplesmente um canal de expressão e de mídia, focado em mídia alternativa, focado em geopolítica, política, cultura, atualidades, né? Eventualmente nós temos algum artigo aí ou algum tema, todos estão lá também no blog, que está aí na descrição do vídeo, de cunho mais científico. Foi o que aconteceu quando eu fiz o vídeo sobre a eugenia, né? Eugenia é racismo, o racismo veio da eugenia. Vai ter uma segunda parte para esse vídeo, onde eu vou falar do DNA humano, né? Do genoma, do gene, né? E do projeto genômico, né? E das origens também, talvez, da raça humana. Então nós vamos entrar aí também nos temas mais científicos, procurando lançar luz nesses temas também. Numa época aí conturbada, né? Onde se propõe aí o presidente aí da OTAN, o Jens Stoltenberg, disse que o Ocidente ele se define pelo movimento LGBT
e que por isso ele tem que fazer guerra contra a Rússia, porque a Rússia é um país que defende o homem e a mulher. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem, né? Então, assim, se as coisas chegaram a esse ponto, né, é porque realmente nós estamos numa grande crise civilizacional, né? Bom, pessoal, nós defendemos aqui a emergência do mundo multipolar, dos BRICS, nós defendemos o Sul Global, nós defendemos o Brasil como uma liderança na América Latina. Fiquem atentos aí à participação aí dos líderes aí dos canais coligados ao Arte da Guerra lá no Congresso Nacional. Recomendo muito que vocês acompanhem aí os debates. A soberania e a defesa entrou no Congresso Nacional. Isso é quase que um milagre, eu diria, quase que um milagre. Essa iniciativa aí do canal Arte da Guerra está de parabéns, né? Nós nos consideramos aí também como um canal coligado à rede de canais do Arte da Guerra. E ao pessoal que está lutando aí para o Brasil voltar a se desenvolver, voltar a pelo menos querer debater, discutir e pensar na soberania e na defesa e no Brasil que nós queremos. Pessoal, muito obrigado aí por sua atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.